noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, Escola Teológica Católica. Nós vamos primeiro rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, onde nós paramos, ok? Nós paramos, o último parágrafo que nós vimos foi o parágrafo 560. O 561 é resumo, vai até o 570. Vou pedir para vocês lerem em casa, para vocês fixarem, ok? E hoje nós vamos dar sequência, então. Quem tem o catecismo e quiser me acompanhar, é só abrir na página 161. O parágrafo é o 571. O título é Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso faz parte do nosso credo. Todos nós rezamos o credo, não é? Todo domingo na missa. E o credo, ele é dogmático, eles são 12 dogmas, são verdades de fé. Então, aqui o catecismo, ele está desdobrando, então, o credo, a parte de Jesus, que nós estamos estudando a cristologia. Então, agora nós vamos pegar essa parte, que vai começar aí todo o sofrimento de Nosso Senhor, desde quando ele entrou em Jerusalém, até o momento da sua morte, e depois também quando ele foi sepultado por José de Arimateia, ok? Então, vamos aí, então, tá? O parágrafo é o 571. O mistério pascal, olha aí, então o catecismo sempre coloca essa palavra, o mistério. Toda a vida de Cristo é um mistério, porque Cristo é Deus, e Deus é um mistério, tá? Mas aquilo que ele revelou é aquilo que a gente sabe. Então, o mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo. Então, a morte de Jesus e a sua ressurreição também são mistérios. A gente fala na missa. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. São mistérios, não é, que a gente só sabe, só conhece porque Deus revelou, porque Jesus revelou. Tá? Está no centro da Boa Nova. Boa Nova é o quê? O Evangelho. Que os apóstolos e a igreja, na esteira deles, ou seja, no segmento deles, devem anunciar ao mundo. Então, gente, a missão da igreja é anunciar o Evangelho, a Boa Nova. Essa é a missão da igreja. Ela não tem outra missão, a não ser essa. Tá? Jesus falou várias vezes, anunciar o Evangelho, pregai, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, gente, a missão da igreja é essa, anunciar o Evangelho. São Paulo vai dizer, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ok? Então, a igreja não tem outra missão. Por isso, o perigo da teologia da libertação. Por quê? A teologia da libertação, ela tira o Evangelho do foco e coloca o homem. Coloca o quê? Tira Deus e coloca o homem. Tira o Evangelho e bota a viver bem em sociedade.
E a igreja não foi fundada para isso, não. Viver bem aqui neste mundo, beleza, a gente deve fazer isso. Mas o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vem em acréscimo. Isso aí são consequências. Isso não pode ser o nosso pano de fundo. Ok? Então a igreja serve para isso. A igreja foi fundada por Cristo para levar a boa nova do evangelho para todas as nações. Você já reparou que existe uma igreja em todos os lugares do mundo? Não tem um lugar do mundo que não tenha uma igreja. Mas para quê? Para levar a boa nova. Só não tem igreja onde ela não deixa ela penetrar. São os países comunistas, né? Cuba, China. Mas graças a Deus hoje a igreja já está conseguindo entrar nesses países comunistas. Porque essa é a missão da igreja, anunciar Cristo. Tá? Inclusive, Jesus disse que ele só vai vir depois que todo mundo, que o evangelho for anunciado a todos. Para quê? Para que a salvação possa chegar a todos. Isso não quer dizer que todos irão aderir, irão aceitar. Não, mas o evangelho tem que ser pregado. Aí cabe a cada um aceitar ou não. É a liberdade de cada um, ok? Então, a missão de levar o evangelho é o centro da vida da igreja. Ok? O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, está lá em Hebreus 9, 26, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. Então, gente, toda a nossa salvação e redenção aconteceu pela morte de Cristo. Por isso que é muito importante, ok? Por que a gente tem um crucifixo na igreja, um crucifixo nas casas, para nos lembrar que Jesus morreu por nós. Hoje estão querendo tirar os crucifixos das igrejas, dos estabelecimentos, das escolas. Não! O Brasil é um país cristão. 90% de cristãos, seja católicos ou protestantes. Tá? O crucifixo não incomoda ninguém, entendeu? É para a gente lembrar que Jesus deu a vida por cada um de nós. É ali, na cruz, que Jesus nos salvou. Ok? Tanto que a igreja dá tanto valor para isso, gente, que em setembro a igreja tem uma festa, a exaltação da Santa Cruz. Nesse dia eu quero fazer um vídeo só sobre isso para você entender como que é importante a cruz. Não, mas tem que ser a cruz vazia, a cruz sem Cristo. Não existe cruz sem Cristo e nem Cristo sem cruz. Não existe ressurreição sem sofrimento, gente. Jesus já ressuscitou? Sim, lógico. Ele está na cruz? Não está, já saiu. Mas é para a gente lembrar que um dia ele esteve para nos salvar. Então tem esse negócio de botar a cruz vazia, né? Nada disso, é o Cristo crucificado. Tanto que a igreja diz que o padre celebrar a missa tem que ter um crucifixo. O missal romano diz bem claro, o padre não pode celebrar a missa sem ter um crucifixo ali, de frente para o padre. Entendeu? Porque a Santa Missa é o sacrifício de Cristo perpetuado no Calvário. Já fiz 3 vídeos sobre isso. Ok? Diz aqui bem clara a carta aos Hebreus. É o sacrifício realizado uma vez por todas. Hebreus 9, 26. Então, o sacrifício de Cristo é único. Na missa, ele é perpetuado. Não é uma repetição. É o mesmo sacrifício de Cristo. Ok? Porque para Deus não existe o tempo, gente. Já expliquei isso aqui e vou falar de novo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo é presente. Ok? Então, toda missa nós perpetuamos, não repetimos o mesmo sacrifício do Cristo na cruz. Infelizmente, o Lutero não entendeu isso. Achava que era repetição. Não pode, o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. E infelizmente, o Lutero não entendeu. Mas teve muitos que entenderam. Por exemplo, o Scott Hahn, naquele livro dele, O Banquete do Cordeiro, que é um livro maravilhoso que eu indico para todos, ele explica muito bem essa questão entre a missa e o sacrifício de Cristo. Tá? Inclusive o Apocalipse, que ele também é doutor em Bíblia, e ele explica muito bem esse livro. Adquira esse livro, porque eu não estou com ele aqui agora para mostrar. Tá? O Banquete do Cordeiro. Tá? Então, leia esse livro que você vai entender essa questão. Ok? Então, esse é o parágrafo 571. O 572 diz assim: a igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras, dada por Jesus mesmo antes e também depois de sua Páscoa,
Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Está lá em Lucas 24, versículos 27 e depois o versículo 44 e 45. Então, gente, isso aqui é importante. Vou repetir. A igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras dada por Jesus, mesmo antes e também depois de sua Páscoa, ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A igreja interpreta fielmente aquilo que ela recebeu, ou seja, a Sagrada Escritura. Entenderam? Então, gente, isso aqui é muito importante. Eu já expliquei isso aqui, mas eu preciso falar de novo. A igreja, ela não aceita a interpretação livre da Bíblia, como queria Martinho Lutero. Cada um interpreta a Bíblia. Não. No catolicismo não tem isso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro muito difícil de interpretar. E outra, a própria Bíblia diz, se você interpretar errado, você causa a própria condenação. E outra, quem foi que montou a Bíblia? Foi a igreja. Já expliquei também isso, tá? Nos nossos vídeos aí, sobre a Sagrada Escritura. Tá? Foi a igreja quem montou a Bíblia. Então é ela que tem que interpretar. Agora, se você não acredita na igreja, você não devia acreditar na Bíblia, gente. Isso é uma coisa lógica. Como é que você vai acreditar na maçã se você não acredita na árvore que te deu a maçã? A maçã apareceu ali sozinha? A Bíblia não caiu do céu, gente, com zíper e tudo, como a gente vê hoje. Não. Tá? Tanto que a igreja rejeitou, gente, mais de 100 livros. Só ficou 73. Lutero, ele tirou... Aliás, não foi Lutero, né? Foi os discípulos dele. Tiraram 7 livros, mas eles não colocaram nenhum. Eles não tiveram coragem de colocar nenhum daqueles que a igreja já... Depois que a igreja montou a Bíblia com 73 livros, tirou aquele monte de apócrifo, ninguém teve coragem de colocar mais nenhum livro na Bíblia. Tá? Tiraram 7, que também foi um erro. Mas colocaram, não tiveram essa coragem. Ok? Então, né, para nós, a interpretação tem que ser da igreja, ok? E a gente tem que aderir. Agora, fala aqui que a igreja permanece fiel. Mas como que a igreja permanece fiel se ela errou tanto? Também já expliquei sobre isso. A igreja erra em questões que não são de doutrina, porque somos humanos. A igreja é formada de homens, pecadores. Agora, quando ela ensina a verdade de Cristo, aí ela não pode errar. Porque Jesus falou, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Falou para o Papa e para os bispos. Tá? Porque, gente, se a igreja ensinar alguma coisa errada, leva a gente para o inferno. Tá? Então, quer dizer, então Jesus jamais, no céu não pode entrar nada errado. Em termos de doutrina. Agora, outras coisas, a igreja pode errar. Já expliquei sobre isso. Ok? Outra coisa, fala aí, né, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Ok? Tinha uma heresia chamada marcionismo, de Marcião, que era um herege, que queria tirar o Antigo Testamento da Bíblia. Fala, não, vamos ficar só com o Novo. Não, a igreja disse não. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Só que é bem mais difícil, mais complicado de entender. Tem que saber interpretar para poder não errar. Ok? Mas é palavra de Deus também, como é o Novo, tá bom? Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória, diz lá o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 26. Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica, concreta, pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Que o entregarão aos gentios, ou seja, aos pagãos, aos romanos, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mateus, capítulo 20, versículo 19. Então, gente, aqui o catecismo diz que os sofrimentos de Jesus, eles são históricos, ou seja, que Jesus existiu. Então, além da fé, né, nós sabemos que a nossa fé em Jesus é muito maior, mas o catecismo diz que a história também confirma. Por quê? Porque os evangelhos são históricos. Eles não são uma invenção da igreja, uma fantasia. Não, não é um mito. Jesus não é um mito. Não, tiveram testemunhas, os apóstolos foram testemunhas daquilo ali. E os cristãos também, tanto que os cristãos morreram dando testemunho de Cristo. Morreram por causa disso. Então, Jesus não é um mito.
E tem provas aí, agora o Santo Sudário já está sendo provado, que é o pano de Cristo. Tem o véu de Verônica, não é? Tem muitas coisas também, hoje estão descobrindo coisas históricas sobre Jesus. Tá? Além da fé, lógico, a nossa fé em Cristo é muito maior. Mas Jesus também é um personagem que existiu, histórico. Personagem não, uma pessoa humana que existiu. Ok? Tanto que Santo Agostinho vai dizer: eu creio para compreender e compreendo para crer. Ou seja, a fé e a razão. Tá? Eu tenho a fé, mas também tenho a razão. A minha fé não é num ser que não existe, não. Tá? Por isso que a igreja valoriza muito a ciência. Não, a igreja deixa a ciência pesquisar as coisas e ela não tem medo. Para isso a igreja tem arqueologia, a igreja tem vários teólogos, que São Jerônimo, por exemplo, que era um grande teólogo, era arqueólogo. A igreja não tem medo da verdade. Tá? Isso para quê? Para fortalecer ainda mais a nossa fé. A gente não acredita num mito. Não. Jesus foi uma pessoa humana que existiu, só que, né, além de ser homem, é Deus. Já falamos sobre isso. Né? E aqui fala, né, de tudo aquilo que Jesus sofreu, que ele foi rejeitado. Né? Tudo isso, gente, foi profetizado que Jesus ia passar por tudo isso. Tá? Jesus, como Deus, é onisciente. Jesus mesmo ele mesmo falou isso várias vezes, que iria passar. Não é? E ele cumpriu o quê? A vontade de Deus até o fim. Mesmo que a parte dele humana não quisesse passar por aquilo, mas a parte divina dele foi bem maior e ele aceitou passar. Ok? E profetizou também que ele não seria aceito pelos judeus e que seria entregue também aos pecadores, né? Aos romanos e a todos aqueles que não quiseram Jesus. Ok? Então, esse é o parágrafo 572. O 573 diz assim: a fé pode, pois, tentar desculpa, gente, eu não sou bom de português. Nossa, que palavra difícil. Perscrutar. Desculpa se não é, porque eu não estou conseguindo falar, tá? As circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos. Olha só, hein? Então, tudo aquilo que Jesus passou, todo o seu sofrimento, a sua morte, foi transmitido fielmente, ou seja, ali não tem mentira. Jesus passou realmente por tudo aquilo ali. Iluminados por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Olha aí, viu que bonito? Viu que interessante? Então, a igreja, ela, como eu disse, ela não tem medo da verdade. Então, além da fé, né, outras coisas provaram de que Jesus realmente passou por aquilo ali. Tá? Então, gente, é muito importante a gente ler os evangelhos, a gente ler essas coisas, porque isso aí faz parte da nossa redenção. Foi ali que Jesus realmente deu a vida por nós para nos salvar. Por isso que é muito importante a gente estudar essas coisas, ok? E o mais interessante, tá? Até mesmo quem não é católico já estudou isso e eles provaram de que os evangelhos são autênticos. Vou dar exemplos aqui. Aqueles ateus da Revolução Francesa, eles estudaram os evangelhos para quê? Para provar que os evangelhos eram uma farsa. E o que eles disseram? Que não. Depois de muitos anos pesquisando, eles tiveram que confessar que os evangelhos são autênticos. Não tem erro, não tem mentira ali. Mesmo eles sendo ateus. Eles falaram, não, a gente continua não acreditando em Jesus como Deus, mas os evangelhos são autênticos e a gente queria destruir a igreja e a gente acabou não conseguindo. Por quê, gente? Por que a igreja deixou só 4 evangelhos e rejeitou mais de 10 evangelhos? A gente tinha evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de vários evangelhos, a igreja só deixou 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque a igreja viu, inspirada pelo Espírito Santo, que ali tinha verdades e os outros não tinham. Tinha mentira, fantasia. E a igreja não gosta de fantasia nem de mentira. Agora, aqueles 4 evangelhos ali, a igreja bateu o pé e falou, ali tudo é verdade. Tá? Por isso que os evangelhos, para nós, é a parte mais importante da Sagrada Escritura, da Bíblia.
para nós cristãos católicos. Tá? Então é importante a gente entender essas coisas. Ok? Esse é o parágrafo 573. O 574 vai falar de Jesus e de Israel, ou seja, o povo que Deus preparou para aceitar o Messias, mas infelizmente não é isso que vai acontecer, nós já sabemos, não é? Isso prova de que Jesus nasceu dentro do judaísmo, tá? Jesus nasceu judeu, só que infelizmente os judeus não aceitaram, aí ele teve que romper e fundar o cristianismo, tá? Isso está bem claro na Sagrada Escritura, ok? Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, ou seja, aqueles que chamavam de herodianos, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo. Olha aí, interessante. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 6. Por causa de certos atos por ele praticados. Então, o que Jesus praticava que ofendia os judeus? Vamos lá. Jesus expulsava demônios, está lá em Mateus 12, 24. Jesus perdoava os pecados, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 7. Curava em dia de sábado, Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Interpretação original dos preceitos de pureza da lei, está lá em Marcos 7, 14 a 23. Familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 14 a 17. Jesus pareceu a alguns mal intencionado, suspeito até de possessão demoníaca. Olha só, hein? Marcos 3, 22, João 8, 48 e João 10, 20. Gente, vai anotando essas passagens para vocês lerem depois, ok? Ele é acusado de blasfêmia, Marcos 2, 7, João 5, 18 e João 10, 33. E de falso profetismo, ou seja, Jesus, falso profeta, João 7, 12 e João 7, 52. Crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob a forma de apedrejamento. Até isso queriam fazer, apedrejar Jesus. João capítulo 8, 59, João capítulo 10, versículo 31. Então aqui, gente, eles queriam realmente matar Jesus realmente, ok? De qualquer jeito, o povo judeu, o povo de Israel, ok? Claro, gente, os judeus, aquele grupo ali, tá? Não vamos culpar todos os judeus como queria lá o Hitler, né? Vamos matar os judeus, que eles são amaldiçoados porque mataram Jesus. Não, os judeus não têm culpa. Aquele grupo ali, assim como também tiveram culpa os romanos, né? Então não foi só os judeus, foi aquele grupo ali, tá? Então, não vamos culpar todos os judeus, inclusive muitos judeus se converteram ao cristianismo. Então, não é todos os judeus, ok? Então, gente, vamos explicar um pouquinho essa questão desses mal-entendidos que o povo não aceitou como Jesus como Deus e acabaram matando Jesus, ok? Por exemplo, Jesus expulsava demônios, não é? E no Antigo Testamento não tinha essa prática de expulsar demônios. Então Jesus expulsava os demônios e falava, ó, chegou para vós o reino de Deus. Tá? Mas na verdade, para falar a verdade, o que os judeus tinham era ciúme de Jesus. Por quê? E inveja. Por quê? Porque Jesus fazia aquilo que eles não conseguiam fazer. Eles escravizavam o povo. Nós sabemos disso. Os evangelhos falam isso. Então, isso aí, gente, é aquilo. É o perigo da inveja. Tá? Você ter inveja porque o outro tem aquele dom e você não tem. Gente, a gente não pode ter inveja do outro. Se o outro tem uma coisa que eu não tenho, beleza, que ele use esse dom para fazer o bem. Nem todo mundo tem o mesmo dom. Não é? Uns têm o dom disso, outros têm o dom daquilo. Nós não podemos ser invejosos, gente. E os judeus tinham inveja de Jesus, porque Jesus praticava coisa que eles não praticavam. Entendeu? Expulsar demônios era um deles.
E Jesus falava, ó, agora chegou para vós o reino de Deus. Por quê? Porque o mal está sendo liberto, gente. Né? As pessoas estão sendo libertadas. E isso é o reino de Deus, é a libertação, é isso que Jesus veio trazer. Mas por quê? Eles queriam um libertador político, não um libertador religioso. Tá? Eles não entenderam, infelizmente, como muitos hoje não entendem a missão de Jesus e da igreja, que eu falei no começo. Ah, Jesus veio para a gente se organizar em sociedade, né, para acabar com a pobreza, acabar com a fome. Gente, Jesus falou, não vai acabar nada disso, vai continuar com fome, o povo com fome. A gente tem que fazer a nossa parte? Tem, lógico. Mas a gente pode fazer a maior caridade do mundo. A igreja faz, a instituição que mais faz caridade é a Igreja Católica. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas. Então, não é de hoje, tem 2000 anos que a igreja faz isso. Só você ver os hospitais, as creches, os asilos. Vai na África que você vai ver qual é a instituição que mais ajuda. É a Igreja Católica. Mas mesmo assim, a igreja pode fazer maior. Ah, vamos vender o Vaticano para fazer caridade. A igreja vai vender o Vaticano. Por isso que o Papa não vende. Por quê? Porque pode vender o Vaticano e a pobreza vai continuar. Não adianta. Infelizmente. Mas Jesus não veio. Isso não é o foco de Jesus. Jesus veio para curar, libertar. Jesus veio para isso. E os judeus não entenderam, não aceitaram isso. Tá? Perdão dos pecados. Jesus começou a perdoar pecados. Na lei de Moisés diz, só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus é Deus. Eles não entenderam que ali Deus tinha se encarnado como homem. Tá? A Santíssima Trindade, não adianta que eles não iam aceitar mesmo, não iam entender. Iam achar que é 3 deuses, igual lá no Antigo Testamento. Tá? Então, eles não aceitaram Jesus como Deus. Jesus tinha poder de perdoar pecados. Tanto que no sacramento da confissão, o padre perdoa em nome de Cristo. Não é ele que perdoa. Tá? Então ele fala, pelo ministério da igreja, né, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é ele quem te perdoa. É Jesus através do Pai. Tá? Porque só Deus pode perdoar pecado. Nenhum homem tem esse poder na terra. Entendeu? Só que Jesus quis colocar esse poder na mão da igreja. Só você ler lá João 20, 22. Foi o evangelho, inclusive, dessa semana. Entendeu? De há poucos dias agora. Tá? Então, gente, Jesus estava ali perdoando, por quê? Porque ele era Deus encarnado. Ok? Mas os judeus não aceitaram. Jesus fazia cura em dia de sábado. O sábado para os judeus, gente, era tudo. Tá? No sábado você não podia fazer nada. Nada vezes nada. Então, eles pegavam aquilo muito ao pé da letra, muito rigoroso. Tá? Então, Jesus é Deus. Jesus diz, eu sou maior do que o sábado. E foi eu que fiz essa lei. Então, se eu fiz essa lei, eu posso mudar essa lei. Mas eles também não entenderam isso. Agora, veja, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser fariseus nem judeus. Tem gente voltando à época de Jesus. Tá? Primeiramente, que hoje nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo. Tá? Nós respeitamos os judeus que guardam o sábado. Tem até grupos religiosos cristãos, né, que guardam o sábado, os adventistas. Nós respeitamos. Tá? Não vamos brigar por causa disso. Agora, nós católicos, o nosso dia santo é o domingo, mas nós não podemos ser fariseus também. Ok? Não é também. A igreja diz que a gente deve evitar de trabalhar, mas também você deve fazer o bem. Né? Nesse dia, você deve ter um pouco de descanso, você deve ter o seu lazer. Se Deus quiser, nós vamos poder abordar isso quando a gente for estudar o 3º mandamento. Ok? Mas então, gente, os judeus eles levaram aquilo muito ao pé da letra. No sábado não podia fazer nada. Não é assim também. Tá? E Jesus curava. Se uma pessoa estiver doente, você não vai levar a pessoa no hospital porque é domingo? Você vai deixar a pessoa morrer? Gente, isso é loucura. A interpretação errada da Bíblia. É o que eu falei no começo. Por isso que é um perigo interpretar a Bíblia. Tá? Eles interpretaram a Bíblia de ao pé da letra. Não é para fazer assim. Não é assim. Tá? Jesus diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, a pessoa humana ela é mais importante do que o preceito. Claro que você deve fazer o máximo para cumprir o mandamento de Deus. Tá? Mas se não dá, se não tem como, eu preciso trabalhar. Beleza, vai trabalhar, mas arrume um tempo para descansar, para você ficar com a sua família e, principalmente, você ir à missa, que é o mais importante.
Ok? Então, infelizmente, eles não entenderam isso. Interpretação original dos preceitos de pureza da lei. Então, gente, para o judeu não podia nada. Entendeu? O judeu, uma pessoa não podia tocar se a pessoa tivesse doente, leproso não podia tocar, uma mulher menstruada não podia tocar nela, cadáver, morto você não podia tocar. Gente, por isso que eu falo, né? É um perigo, volto a dizer, gente, cuidado com essas interpretações erradas da Bíblia. Tá? Cuidado para você não virar fariseu, não virar judeu. Entendeu? Então, nós cristãos, nós estamos voltando a essas mentalidades hoje. Tem gente que não chega perto de defunto. Parece ter medo, acho que o defunto vai levantar. Nós temos que ter medo dos vivos. Não precisa ter medo, gente, do defunto, de quem já morreu. A gente tem medo de chegar perto de defunto. Entendeu? Não tem esse medo, gente. O morto não vai fazer mal para ninguém. Entendeu? Então, os judeus não tocavam no defunto. A pessoa que tivesse também com uma doença, né, seja ela qual for, também não podia tocar. E Jesus tocava. Aquela hemorroísa que tinha aquele fluxo de sangue, estava menstruada, ela nem tocou em Jesus com medo, né? Porque Jesus era judeu, ela não era judia. Né? Até isso, quem não era judeu não podia tocar em quem fosse judeu. Olha só cada absurdo. Então, aquela mulher, ela tocou no manto de Jesus. Ela falou, vou tocar no manto, porque se eu tocar nele, eu vou levar a minha impureza para ele. Mas Jesus sentiu ela tocando. Quem me tocou? Tem até aquela música bonita, né? Quem me tocou, alguém me tocou. Era quem? Era a mulher tocando em Jesus. Ela mesma, coitada, ficou com medo de tocar em Jesus. Porque ela sabia que não podia tocar em Jesus. Entendeu? Então, era aquela coisa rigorosa. E Jesus não se preocupava com isso. Porque para Jesus, o mais importante, gente, era a pessoa. Eu já falei sobre isso aqui. Jesus detestava o pecado, mas ele amava o pecador, a pessoa. Jesus não descartava ninguém. Por que a igreja hoje, né, a igreja não descarta ninguém, gente, mas isso não quer dizer que ela está aprovando tudo, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou cansado de ver as pessoas criticar o Papa. Que o Papa recebe lá homossexuais, que o Papa recebe lá ladrão, né, político, corrupto. Gente, o Papa tem que receber todo mundo, ele não pode excluir ninguém. Ele é o vigário de Cristo, é o discípulo de Pedro. Então ele não pode fazer discriminação. É Deus quem vai julgar. Ele tem que receber, gente. Agora, isso não quer dizer que ele está aprovando tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. Não. Ele faz a parte dele, mas isso aí é entre a pessoa e Deus. Agora, ele não pode deixar de receber. Como Jesus também ia na casa dos pecadores. Se fosse assim, então Jesus... O que Jesus falou? Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Então, a sua parte, a nossa parte, a gente tem que fazer. Então, gente, cuidado para a gente não julgar os outros. Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Deixe o Senhor julgar. Né? Deixa Deus julgar. Ok? Jesus foi acusado de familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos. Foi o que eu falei. Né? Jesus foi lá na casa daquelas pessoas lá, e os judeus começaram a criticar ele. Você come com os pecadores, né? Aí foi quando Jesus falou, eu quero misericórdia e não sacrifício. O que adianta vocês me prestar esse sacrifício se o coração está longe de mim? Ué, o amor fica onde? Qual que é a lei? Amar a Deus e amar o próximo. Vocês não estão fazendo. Tá vendo como é que eles eram? Por isso que Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros, caiados. É uma das poucas vezes que a gente vê Jesus nervoso. Né? Jesus não cometeu pecado, mas ele ficou nervoso algumas vezes. Aquela vez do templo, e chamando os fariseus de hipócritas. Né? Por quê? Porque, gente, a pior coisa que existe é a hipocrisia. Entendeu? É a pior coisa que existe a pessoa que é hipócrita. Né? Que para os outros é bonzinho, mas por trás a gente sabe como é que é. Né? Então, se você é cristão, você tem que fazer a sua parte. Né? Cristão é quê? Você imitar Cristo. Se você não imita Cristo, não adianta nada. Você está perdendo tempo. Ok? Jesus foi acusado até de possessão demoníaca. Você é Beuzebu. Chamaram Jesus de Beuzebu, chefe dos demônios. Mas Jesus falou pesado com eles. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá? Então, cuidado. É o quê? A dureza de coração. Você não querer se converter. Você está vendo Deus fazer o bem, né? Deus está te dando várias chances.
Se você não se abrir, aí não tem como Deus te perdoar. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Tá? Então, até o período da morte, você tem que se arrepender. Agora, se você não quer se arrepender, aí não tem perdão, meu amigo. Se você morrer assim, Jesus fala que aí, infelizmente, você vai direto, que a gente chama de inferno. Porque você não quer se arrepender. Deus está te dando... É o que aconteceu com eles. Né? Eles estavam vendo, gente. Jesus ainda falou para eles, ó, não precisa acreditar em mim, acredita nas minhas obras. Olha o que eu estou fazendo. E vocês estão falando que eu sou Beelzebub, que eu tô... Isso prova o quê? Que o demônio não pode fazer aquelas coisas que Jesus fazia. Né? Então, aqueles milagres que Jesus fazia, o demônio não pode fazer. Porque Jesus ficou bravo com eles, porque eles chamaram Jesus de Beelzebub, que estava fazendo aquilo ali por intermédio do demônio. E ele fala que não, que o demônio não pode fazer esse tipo de coisa. Ele te engana. Ele pode usar para te enganar. Mas milagre mesmo, ele não pode fazer. Só Deus pode fazer. Ok? Ele é acusado de blasfêmia. Olha só, que coisa, né? Então, Jesus também foi acusado de blasfêmia. Tá? De falso profeta. Olha aí. Tá? Tudo porque eles não entenderam a missão de Jesus. Crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob apedrejamento. Por isso que eles queriam, né, apedrejar Jesus, queriam jogar Jesus lá de cima. Várias vezes eles tentaram isso. Mas por que não conseguiram? Porque ainda não estava na hora. Isso também prova o quê? Que Jesus morreu a hora que ele quis. Tá? Ele se entregou a hora que ele quis. Esse é o parágrafo 574. O 575 diz assim: muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição. Essa palavra é bonita, né? Isso aí está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 34. Aquela passagem bonita daquele velho Simeão, que Jesus está novinho com Maria e com José ali no templo, ele pega Jesus no colo e fala para Nossa Senhora, ó, esse menino é sinal de contradição. O que ele quer dizer? Que tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai aceitar. E aí depois ele fala para Nossa Senhora, ó, uma espada transpassará a tua alma. Tá? Então você vai ver tudo isso e você vai sofrer, porque nem todo mundo vai aceitar ele. E é assim até hoje. Jesus é sinal de contradição. Né? A gente fala, Jesus fala uma coisa, o mundo fala outra. A igreja fala uma coisa, o mundo fala outra. Não é verdade? É o que a gente vê hoje. Jesus é sinal de contradição. Mas aí você tem que fazer uma escolha. Qual time você quer ficar? No time de Jesus ou no time do mundo? Eu sempre gosto de brincar, né? Todos nós temos um time de futebol, mas o nosso time uma hora ganha, outra hora perde. O meu perde mais do que ganha. Né? Mas o time de se você escolher o time de Jesus, você não vai perder nunca, porque Deus não perde para o diabo, nunca. Ele já é um derrotado, diz a Sagrada Escritura. Então você já entra na partida sabendo que vai ganhar, se você escolher o lado de Cristo. Mas você tem liberdade, tem gente que escolhe o outro lado. Paciência. Por isso que perde. Não é? A guerra. Tá? A gente pode até perder algumas partidas, né? Como assim? Sofrimentos, né? Que todos nós os temos. Sempre a gente vai passar por tribulações. Então, também não vamos achar também porque a gente vai vencer a guerra, que a gente não vai passar também por alguns percalços. Vai. Para você ganhar uma partida, você tem que suar. Então, você que é jogador de futebol sabe disso. Você tem que suar. Qualquer esporte. Tudo na vida tem que ter esforço. E para alcançar a salvação, a mesma coisa. Você acha que você vai alcançar a salvação ficando de braços cruzados? Tem gente que é assim. Eu aceitei Jesus e fico de braços cruzados que Jesus já me salvou. Vai nessa. Vai nessa que é assim. São Paulo vai dizer. Né, Jesus vai dar ao vencedor, aquele que... Né, igual lá o cara da corrida lá. Se ele correr, ele vai ganhar a medalha, mas se ele se esforçar, São Paulo vai dizer. Se ele compara com o atleta que corre nas Olimpíadas, ele faz essa comparação, porque ele viveu muito ali em Atenas, na Grécia, que tinha muito isso. Né? Então ele faz essa comparação. A salvação é a mesma coisa. Não adianta ficar de braço cruzado. Não, tem que lutar, tem que se esforçar. Entendeu? Para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus daquela época, tá? Que eu já expliquei. Mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas.
São os fariseus que o previnem no perigo que corre. Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos 12:34, e repetidas vezes come com os fariseus. Então Jesus, ele também não tinha só atrito com os fariseus, ele também tinha diálogo também com eles. Tá? Em Lucas 7:36, Lucas 14, versículo 1, Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus. A ressurreição dos mortos, as formas de piedade, a esmola, o jejum, a oração, o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Isso aí está no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Isso quer dizer, gente, que Jesus ele sabia separar aqueles fariseus que eram ruins daqueles fariseus que eram bons. Por exemplo, José de Arimateia era judeu, era fariseu, mas era seguidor de Jesus, era amigo de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, foi ele que deu o sudário para sepultar Jesus. Nicodemos foi outro também que era discípulo de Jesus e era fariseu, né? Tanto que ele conversa com Jesus várias vezes, tá lá em João capítulo 3. Era discípulo de Jesus, gostava até de ouvir a pregação de Jesus. Tá? Então Jesus também, aqueles que se abriam para... É aquilo, gente. Aquelas pessoas que se abriram para o diálogo, Jesus conversava com eles. Entendeu? Agora aqueles que estavam com o coração fechado e duro, não tem como. Ok? Isso prova o quê? Tá? Que a gente deve buscar dialogar com todos, é o que a igreja procura fazer. Tá? A igreja quer conversar com todos, aqueles que querem conversar. Tá? Mas se tem aquele que não quer, a igreja respeita. Mas isso não quer dizer que a gente vai, vamos dizer assim, endossar tudo que eles fazem. Não, não é isso. Tá? Conversar é uma coisa, diálogo é uma coisa, fazer o bem, isso a gente pode fazer junto. Tá? Agora, a doutrina, cada um tem a sua. Okay? Não podemos mudar nada na nossa fé. A nossa fé de 2000 anos não pode mudar uma vírgula. Mas conversar tem nada a ver. Ok? Desde que seja uma conversa decente e amigável. Ok? E ele fala aqui de algumas doutrinas que Jesus, vamos dizer, Jesus não criticava. Por exemplo, a ressurreição dos mortos. Eles acreditavam, alguns, por exemplo, os fariseus acreditavam, já os saduceus já não acreditavam na ressurreição. Mas os fariseus acreditavam. Então Jesus, vamos dizer assim, compartilhou com eles essa doutrina. Ok? Isso está lá onde? Isso está lá em Mateus 22, de 23 a 34. Você pode ler lá. Outra coisa, as formas de piedade, a esmola, o jejum, a oração, que está em Marcos 6, 2 a 18, era uma coisa lá que vinha do judaísmo. Então, o cristianismo pegou para ele. Isso é uma coisa importante, gente. Aquilo que é bom do outro, você pode pegar para você. Tá? Então, aí, a esmola, o jejum e a oração são coisas que vinham lá do judaísmo, do Antigo Testamento, que Jesus pegou para o Novo. Por isso que nós usamos, inclusive, na Quaresma. Fiz um vídeo aí sobre a Quaresma explicando a questão da oração, do jejum e da esmola. Isso vem dos judeus, do Antigo Testamento. Então, aquilo que é bom, você pode trazer do outro. Você deve rejeitar aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Tá? Mas aquilo que é bom, você pode trazer para você. Isso é um grande ensinamento também para nós. Então, esse é o parágrafo 575. O 576 diz assim: aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito. Tá? Então, aqui ele coloca 3 pontos. Vamos ver. A submissão à lei na integralidade de seus preceitos, escritos e para os fariseus, na interpretação da tradição oral. Por quê, gente? Porque é aquilo que eu falei. Eles achavam que Jesus não praticava a lei, mas Jesus praticava. Só que o jeito de Jesus praticar a lei era diferente deles. Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para levar à perfeição. Então Jesus não mudou nada. Tanto que os 10 mandamentos continuam aí. Jesus veio para aperfeiçoar. Por isso que a gente não guarda mais o sábado e guarda o domingo.
Não é que mudou. Jesus veio aperfeiçoar aquilo que estava errado. Entenderam? Então Jesus fez isso, mas Jesus não foi contra a lei. Pelo contrário, Jesus praticou. Os impostos Jesus mandou pagar. Né? Aquela passagem conhecida, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Até isso Jesus pagou, o imposto. Então Jesus não fez nada contra a lei. Só que a interpretação de Jesus era diferente da deles. Jesus fazia o quê? A interpretação espiritual da lei. Eles faziam na letra. É o que acontece hoje. Por que muita gente erra interpretando a Bíblia? Porque interpreta ao pé da letra. É o chamado fundamentalismo bíblico. Isso aí, gente, é a pior coisa que existe no cristianismo. É você interpretar a Bíblia ao pé da letra. Ok? Isso aí é um perigo. Tá? Eu já tenho até vídeos aí na internet aí de como que isso é perigoso. Tem gente fazendo interpretações absurdas aí. Tá? Até o Fantástico, que não é cristão nem nada, né? Quem sabe disso, uma vez levou lá um cara lá, que ele leu a Bíblia totalmente errado, lá estava fazendo interpretações lá loucas, absurdas da Bíblia. Por quê? Interpreta ao pé da letra, gente. E Jesus nunca fez isso. Jesus pegava a parte espiritual da lei. Tá? É isso que a igreja também procura fazer. A igreja não interpreta a Bíblia ao pé da letra. Não. Outra coisa, a igreja não interpreta só um versículo. A igreja interpreta o contexto inteiro da Bíblia. Isso é outro perigo. Não pode pegar um versículo lá e interpretar. Ah, é proibido fazer imagem. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que interpreta a Bíblia. Tem que ler o contexto geral, todo da passagem. Ok? Isso eu estou dando um exemplo. O perigo que é você pegar um texto bíblico e interpretar errado. Entendeu? E é isso que Jesus ensinou para eles, que eles faziam. Infelizmente, os judeus faziam. E hoje muitos cristãos também fazem. Ok? A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo, em quem Deus habita de forma privilegiada. Então, para o judeu, gente, o templo era tudo. Tanto que quando o templo foi destruído, praticamente acabou o judaísmo. Porque ali no templo que faziam os sacrifícios, hoje os judeus não fazem mais sacrifício de animais, porque não tem mais o templo. Tá? Hoje só ficou lá o Muro das Lamentações, que é aquele pedaço lá do muro do Templo de Jerusalém. Os judeus ficam lá rezando, né? Aquele jeito lá. Os papas já foram até lá também, já visitaram, não tem problema nenhum. Nós podemos visitar, desde que seja com respeito. Entendeu? Só que quando Jesus chegou e falou, ó, destruir o templo e em 3 dias eu reconstruí, eles ficaram doidos, queriam, né, pegar Jesus lá também. Por quê? Jesus não estava falando do templo de pedra, Jesus estava falando do templo que somos nós, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E isso é outra coisa que a gente tem que entender, gente. Tá? O templo é importante, a igreja, lógico, senão Jesus não tinha feito a igreja. Entendeu? Já fiz vários vídeos aqui explicando sobre isso. Né? O respeito que a gente tem que ter pela casa de Deus é a casa de Deus. Agora, mais importante do que o templo de pedra somos nós, templos do Espírito Santo. E, infelizmente, hoje, o nosso templo está desgastado, gente. É tatuagem, é várias coisas que a gente faz para poder sujar o nosso corpo, os vícios. Né? Você não pode, gente, prejudicar o seu corpo. A São Paulo diz na carta aos Coríntios, se você destruir o seu corpo, Deus vai te destruir. Isso é simbólico, lógico. Deus não destrói a sua obra. Mas se você acabar com o seu corpo vai ressuscitar. Pode ser o pior corpo que existe. Tá? Mas o nosso corpo vai ressuscitar. Então, cuidado, gente. Não vamos sujar o nosso corpo. É templo do Espírito Santo. Ok? E terceiro, a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Tá? Então, eles, vamos dizer assim, eles acreditavam na fé no único Deus. Então, quando Jesus aparece falando que ele era Deus, né, eu e o Pai somos um, eles acharam que Jesus estava, né, se colocando no lugar do Pai, no lugar de Deus. Inclusive, eles falam, ó, nós vamos te matar por quê? Porque você é um homem e está se fazendo de Deus. Mas Jesus não estava se fazendo de Deus. Jesus era Deus encarnado, coisa que, infelizmente, eles não aceitaram. Entendeu? Então, são as 3 coisas, né, que eles também acusaram Jesus. Ok? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 576.
Na próxima aula, nós vamos para o parágrafo 577. Continuando aí, Jesus e a lei. Então, nós vamos continuar aí vendo, né, que Jesus não era contra a lei, que ele praticava a lei, só que diferente dos judeus. Então, nas próximas aulas aí, nós vamos continuar, ok? Com esse mesmo assunto. Jesus e a lei, Jesus e o templo. Então, nós vamos poder desdobrar melhor essa questão, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, peço para que você continue compartilhando aí os nossos vídeos, tá bom? E se você quiser comentar, estamos aí também. Se você não entendeu alguma coisa, também pode nos perguntar, sem problema, tá bom? E nós ainda vamos ter mais algumas aulas ainda sobre a cristologia, tá? Nós ainda vamos ir até a morte de Jesus, sua ressurreição e também sua ascensão ao céu, quando ele volta para o Pai, tá? E a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, elas não se separam, mas Jesus, né, desceu à terra e ele volta ao seio da Trindade e agora está lá diante de Deus intercedendo por nós. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Qualquer coisa, estamos à disposição de você. Amém? Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, contando com a ajuda de vocês aí no canal. Amém?